Este é o nosso 5.5 e eu sou o Gálvaro Júnior e temos trazido aqui, de segunda a sexta-feira, sempre liberado uma nova reflexão às 5h05 da tarde. Você pode, de segunda a sexta-feira, ter acesso a um novo conteúdo, mas todas as nossas reflexões estão no meu podcast, no YouTube, é transmitido pela Rádio Cidade, está lá no Instagram, enfim, todas as plataformas para que você possa ter esses 5 minutinhos por dia, porque a gente entendeu que se você pegar essa pequena semente, 5 minutos, meditar, praticar, a sua vida com certeza irá transformar. Bom, e o nosso tema de hoje, falando sobre Jesus na ótica do Evangelho de Marcos, é sobre Jesus, um modelo para todos nós de serviço. Jesus é aquele que veio servir e não ser servido. Bom, e falando sobre veio para servir, E Jesus agora diz para mim, para você, eu sou o modelo a ser seguido, o modelo de um rei que superou tudo e todos para viver a vida que o Pai tem para todos nós. E ele diz, assim como eu fiz, vocês também devem fazê-lo. Em Marcos, no capítulo 8, verso 34, diz assim, então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então ele está dizendo, você quer seguir os meus passos? Então você precisa tomar a sua cruz. O que significa isso? Nós não vamos lá ser crucificado uma vez mais, porque esse tipo de oferta Deus não requer da nossa vida, até porque eu e você não poderíamos ser o cordeiro perfeito para ser sacrificado em nosso lugar, ou eu mesmo dando a minha vida não poderia ser salvo, porque há em mim pecado, separação de Deus. Jesus é o modelo perfeito dos homens, porque ele não tinha pecado. Ele é aquele que não tinha nele nenhum defeito. Então, como cordeiro perfeito de Deus, ele assumiu na sua vida e na sua morte os nossos pecados e na sua ressurreição nos trouxe vida nova. Mas essa vida nova a ser vivida é aquela que segue os passos de Jesus. Por isso ele está dizendo, se você não tomar a sua cruz, ou seja, se você não crucificar o seu corpo, se você não abrir mão dos seus desejos, apetites, vontades mais íntimas para assumir a minha vontade para a sua vida, diz o Senhor, você não será capaz de viver a vida que eu tenho para você. O Paulo, apóstolo, diz lá, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Mas no versículo anterior ele diz, estou pois crucificado, e por isso já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O Paulo está dizendo, eu coloquei a minha vida na cruz de Cristo. E porque me identifiquei com ele na cruz, agora eu posso viver a vida que ele tem para mim. E aí, seguir os passos de Jesus fala sobre esse início de desvencilhar das coisas que me embaraçam, Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, diz a palavra de Deus. Então, há um caminho de obediência na nossa vida que também nos ensinará uma vida a ser vivida e melhor de ser desfrutada. E, portanto, a obediência é algo inegável ou inegociável, Não inegável, inegociável no reino de Deus. E a negação significa o quê? Cada um nega a si mesmo, significa abrir mão daquilo que eu imagino para mim para assumir aquilo que Deus tem para mim. Ou seja, há uma vida que Deus destinou para mim, não é isso? Então, quando eu fui criado por Deus, ele tinha um fim, um objetivo, um plano em mente. Então, quando nós nos desconectamos dessa vida, vivemos uma vida que não pode ser chamada de vida, talvez uma existência, porque vida está em Cristo, e sem Cristo na nossa vida, nós não podemos ter vida. E por isso é importante crucificar para que a gente possa viver a vida que Deus tem para nós. Lembre-se de uma coisa, ele sofreu nas nossas dores, ele tomou sobre si o nosso pecado, ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou como o primeiro fruto e agora ele nos chama a viver essa mesma vida. Uma vida de plenitude, de alegria, de contentamento, de realizações que só Jesus pode nos dar. Então, o Evangelho de Marcos mostra para nós o quê? Há sofrimentos? Muitos.
Há dores, muitas, mas que a gente precisa ter bom ânimo, porque o nosso Senhor sofreu as nossas dores. Aquilo que era o mais dramático e grave na nossa vida, Ele tomou sobre si. Ele levou meu pecado e seu pecado. Você não precisa viver uma vida menor do que aquela que o Senhor tem para você. Você não precisa viver uma vida aquém daquela que o Senhor tem para você. Eu tenho certeza que nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, nessa nossa reflexão a partir do Evangelho de Marcos, lembre-se, Marcos veio para dar testemunho das obras de Jesus, porque as obras de Jesus testificam que Ele é o Cristo e que esse Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Por isso Ele nos serve tomando as nossas dores e ao mesmo tempo Ele nos chama agora para que vivamos dessa forma, entregando a nossa vida para os nossos irmãos, vivendo pelo outro, né? Dando a vida para o outro. Tão diferente, né? Não é assim, se você não se preocupar com você, tantas outras vozes que nada tem a ver com os ensinamentos de Jesus. Então eu quero lembrar que Marcos diz: é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, né, pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele sofreu as nossas dores para que a gente possa viver a vida abundante. Tenho certeza que aquilo que Deus tem para você, nem olhos viram, nem jamais subiu ao seu coração. Fica a dica da leitura, né? Discípulo, 4 estágios para uma vida insuperável, é o que Deus tem para nós. Deus abençoe e a gente volta com mais meditações na próxima semana.